já sabe se vai ir para a área da estética aqui? As outras ainda cogitam, estão analisando. É uma área muito legal, muito promissora. Claro que a gente precisa, né, se capacitar muito. Vocês vão. Que bom que tem pós agora, porque daí vocês já podem fazer uma pós bem direcionada para a estética. Então, a gente é distribuidor em Curitiba dessa marca que está há 35 anos no mercado e ela foi desenvolvida para atender os profissionais da área da estética. Então, é uma marca de nicho, uma marca de dermocosméticos de nicho para os profissionais da área da estética. Então, vocês vão encontrar com a nossa marca os produtos que precisam ser utilizados numa estética quando fala-se em uso tópico, né? Vocês que são da biomedicina, até mesmo quem é da físio, também a gente sabe que gostam bastante da área dos injetáveis, mas a pele precisa ser tratada também de forma tópica. Então a gente tem tudo para complementar aí o trabalho dos injetáveis. A gente vai fazer uma aula voltada para a prática da limpeza de pele, falando um pouquinho da cosmetologia, uma cosmetologia do kit de limpeza de pele. E o nosso kit de limpeza de pele tem a tecnologia Exosomos, então é o primeiro do mercado que vem com a tecnologia Exosomos, tá? Então, a gente vai explicar para vocês o que é dentro desse tratamento tão tradicional da estética, então vem essa inovação. Eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco da marca. É uma marca que prioriza produtos de origem vegetal, tá? Produtos que respeitem o meio ambiente, que garantam segurança para a pele. Então é muito difícil a gente encontrar, a gente ter alguma intercorrência com os nossos produtos, e quando a gente cuida, né, trata da pele, é uma segurança que leva para vocês, né? Também associa a tecnologia, então é uma cosmetologia bem avançada, porque para a gente entregar bons resultados a gente precisa ter tecnologia. Então, tecnologia de permeação, bases que permitem a permeação, então tudo isso vocês vão encontrar na Estratos da Terra. Cada vez mais o mercado está pedindo produtos de origem mais natural, né? Muitos optam por produtos veganos, grande parte dos nossos produtos são veganos, não toda a linha. Então a gente sempre vai ter esse conceito. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai passar esse vídeo. Uma lição da Estratos que eu trago para a vida é que tudo é possível. Não fazer tudo por dinheiro, fazer pelo sonho, né? Bom, a história é longa. Eu tenho uma veia empreendedora desde moleque, né? Eu gostava disso, de criar, ter vontade de fazer algo que viesse produzido por mim mesmo, né? Não fazer algo, um produto físico, mas ter uma realização própria. Trabalhei numa grande empresa, lá fui bem sucedido no sentido de como trabalhar com o processo, de como se organizar, e até que um dia todo o ciclo fecha, eu saí da empresa, monto um outro negócio, que não é esse, que é a Estratos, e quebrei. Quebrei por falta de conhecimento, então tinha esforço, mas não tinha conhecimento. E aí eu conheci um engenheiro químico aqui em Florianópolis, assim, do nada, uma conversa de rua. Contei um pouquinho da minha história para ele, ele falou para mim que precisava de alguém como eu para ajudar ele. Era bom em processo, sempre trabalhei com processo, né? E aí ele me fez uma oferta que me ensinaria uma nova profissão, um novo trabalho, se eu auxiliasse isso, porque ele também não poderia pagar salário. E eu topei, porque isso era empreender. Eu aprendi a fazer alguns produtos e um belo dia ele assim, estou indo embora. Isso deu 9 meses, parece que um tempo de gestação. Ele foi embora, me deu um pouco de matéria-prima, um pouco de embalagem e disse, ó, aplica o conhecimento, começa daqui. Eu lembro que ele me disse uma frase que disse assim, que guarde o conhecimento. Então, muitas vezes eu já tentei colocar o nome completo dele no Google, procurar, ou na cidade de onde ele era, lá de Pernambuco, que eu conheci pessoas lá depois e tal, e ele não existiu. Me
sabe, né? Então é um negocinho místico. E eu saí dali agora, né? Sim, ali eu fui, a história da cozinha, sim, eu fui para a cozinha da minha mãe, fiz as primeiras experiências no fogão, as primeiras experimentações e nasce a empresa daí. Eu acho que minhas lembranças mais antigas são de morar dentro da fábrica, praticamente. Eu e minha irmã, a gente estava sempre brincando por ali. Conversando com o pessoal, a gente viu a fábrica crescer, viu todo mundo que entrou lá, a maioria das pessoas conhece a gente desde criança. Então, minhas memórias são de estar lá dentro mesmo e de ver sempre meus pais envolvidos com a empresa também. Não era só uma empresa por uma empresa, mas vai muito além disso. Eu via ele e vejo sempre muito envolvido com isso, e realmente deixar um legado. O nosso conceito é a beleza que faz bem. Só que fazer o bem pra gente vai muito além. Ele tem que ter envolvido o cuidado com as pessoas e o cuidado com o meio ambiente, senão não faz sentido nenhum. E é por isso que a Status ela tem tanta ação também de real de cuidado com o meio ambiente. Isso sempre teve ligação com a gente, vem lá de trás, não é algo que a gente começou agora. Por exemplo, toda energia. Bom, deve ser a rede. Que é usada na fábrica, é produzida lá mesmo, energia solar, 100% renovável. É feito todo o tratamento da água, então a água é devolvida para a natureza com 95% de pureza. Também, mais de 90% dos produtos são veganos, tem um cuidado muito grande com isso. Também o uso de bases vegetais, evitar utilizar derivados de petróleo, cuidado com a saúde da pele das pessoas. Além disso, também a gente tem um cuidado muito grande com o lixo produzido, com o processo de reciclagem, compensação ambiental das embalagens, entre várias outras coisas que são feitas para a gente realmente minimizar o nosso impacto e poder também entregar algo de positivo de volta. A minha história de vida, ela sempre teve anjos ao redor, né? E por isso talvez eu procuro muito também ser, quando dá esse anjo de alguém, né? Porque eles existem, eles estão aí, né? É o lado místico que a gente não percebe. Eu tenho uma frase que está na minha mente. Quase acabando, eu vou tirar aqui pra gente não atrasar. Então, um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho, então, da filosofia da marca, né? E antes de apresentar a professora, só vou complementar que nós temos também um consultor de eletroterapia estética, que é o Daniel. Então, toda a parte de eletroterapia também, vapor de ozônio, radiofrequência, eletro de plasma, caneta de microagulhamento, tudo que precisa para montar uma estética, a gente oferece, tá? Então, podem contar com a gente. Vou apresentar a professora Ingrid. Se puderem, nos sigam no Instagram. Depois também vai ter o QR Code do Instagram da Benessere, que é da nossa empresa, que é bem importante. Vocês seguirem, se puderem, compartilhem também. Então, vou apresentar a professora Ingrid. É técnica em estética, graduada em comunicação social, publicidade e propaganda, pós-graduada em estética e dermocosmética pela Faculdade Inspirar, docente da área de estética facial corporal, técnicas de spa e bem-estar, técnica de empresas de cosméticos para treinamentos e workshops, vasta experiência internacional, como terapeuta por 4 anos em spa de cruzeiros nacionais e internacionais, palestrante em eventos nacionais e internacionais da área da beleza e bem-estar. Então, a professora tem muita experiência na técnica de limpeza de pele, então aproveitem, podem perguntar, sintam-se à vontade para tirar suas dúvidas, ok? Professora, com você. Foi. Então, gente, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou na área da estética há 21 anos. Né? Vocês viram ali que eu migrei bastante, mas acabei indo para a estética. Não imaginei que o mundo da estética fosse. Na época que eu comecei, não pensei que era tudo aquilo, porque eu achei que era só limpeza de pele. Foi por isso que eu entrei, que era a única coisa que eu conhecia. E também não pensei que ela fosse se transformar no que ela se transformou hoje. Eu digo que hoje a estética é praticamente uma guerra, né? Guerra de várias
em vez de se unirem, as classes acabam se degladiando, né? Que por um lado não é legal, porque eu acho que unidos a gente trabalha melhor, né? Então, trabalhar físico, trabalhar biomedicina, pessoal de nutrição e de outras áreas aí, eu acho que a gente só tem a ganhar. Quando eu comecei na área, né, eu lembro que nós tínhamos, quando muito, 5, 6 empresas de cosméticos naquela época. Hoje, se vocês olharem no mercado da cosmetologia, né, das empresas de cosméticos, para a área de estética, cosméticos profissionais, nós temos uma infinidade, aumentou muito, não só em quantidade, como em qualidade também. Há 20 e poucos anos atrás ainda se falava muito, não, porque os importados, que o cosmético francês, espanhol, alemão, são muito bons, tal. Nós tínhamos empresas aqui que representavam, claro, com um valor bem acima do que era possível trabalhar, né? Era para poucos. Mas a nossa indústria, ela teve assim um avanço gigante em termos de quantidade de produtos para várias alterações estéticas e para a área do bem-estar também. E a qualidade, eu não estou só falando em quantidade, mas qualidade. Hoje os produtos das empresas entregam muito, não só da Extratos da Terra, como os concorrentes também, claro, todo mundo corre atrás. E especialmente os da Extratos da Terra, a gente teve assim uma evolução muito grande. E eu gosto sempre de contar isso, porque em 2013 mais ou menos, que eu voltei, eu fiquei fora durante 4 anos trabalhando em spa de navio, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar dentro de uma empresa de cosméticos, concorrente da Extratos da Terra. E, vamos dizer, não era um ambiente muito agradável de trabalho, né? Era um corpo a corpo ali. E eu, nas feiras que a gente ia, nos eventos que a gente ia de estética e tal, eu sempre via o pessoal da Extratos da Terra. Eu já conhecia uma técnica da Extratos da Terra que era muito, muito legal, muito parceira. Eu sempre ia para São Paulo, dava cursos no local de trabalho dela, enfim. E aí eu fiquei com esse nome da Extratos da Terra na cabeça. Então, eu trabalhando na concorrente, mandei um e-mail, eu consegui o e-mail do Joel, que é este que apareceu ali no vídeo, que é o dono da empresa. Mandei um e-mail para ele e pedi para conhecer a fábrica, achando que ele nunca ia me responder. Só que ele me respondeu e me convidou a conhecer a fábrica. E eu fui. Marcamos um dia, marcamos um horário, e eu fui para Santa Catarina, para Palhoça, fui para Floripa, e de Floripa daí fui para Palhoça para conhecer a fábrica. Ele me apresentou a fábrica. Então, assim, para mim foi muito marcante, porque realmente a fábrica é um show de bola, do ponto de vista de preocupação com o meio ambiente, com os funcionários, com o desenvolvimento de todos os cosméticos, com embalagem, com reciclagem, com tudo. E gostei muito de ver o entusiasmo dele. Então, aquele entusiasmo aqui que vocês viram, que é o entusiasmo que ele começou provavelmente lá na cozinha da mãe dele, permaneceu. Por isso a empresa tem 35 já, né? 35 anos de Extratos da Terra, né? Então, eu passei um dia lá inteiro na fábrica, fiquei encantadíssima e desde então, né, quer dizer, eu já gostava dos produtos, porque eu tinha aprendido a trabalhar com eles e gostei bastante do que vi e continuo usando, continuo trabalhando. Trabalhei para algumas distribuidoras, como a distribuidora da Virgínia, né? Você é distribuidora há 9 anos, né? Há 9, né? Então, antes disso, para outras empresas aqui de Curitiba, eu já tinha trabalhado como técnica, fazendo isso que eu estou fazendo agora, dando workshop, ensinando, mostrando como é que usa o produto, né? E para a própria Extratos, fiz para algumas outras empresas, mas para Extratos eu fiz para 2, 3 empresas, 2, 3 distribuidoras. Então, assim, sempre gostei bastante. E uma coisa que eu gosto de salientar também é que às vezes nós,
como profissionais, né, que vamos trabalhar com os cosméticos, às vezes a gente não se preocupa muito com essa questão, se é vegano, se é, sei lá, né, se como é que é, ecossustentável ou não, né? A gente às vezes não tem muito essa preocupação. Só que eu, nesses meus 21 anos, eu já passei por várias situações, porque além de eu fazer isso que eu estou fazendo agora, eu piloto maca também. Então, tanto é que eu vim do meu trabalho agora, eu atendo aqui no Água Verde, eu tenho meu consultório estético. Então, eu sempre fiz os dois, eu sempre botei a mão na massa, mas eu sempre fui atrás de conhecer, de conversar, de ver cosmético, de ver como é que é lá, da onde vem, como é que faz, preocupado em ler o rótulo, em ver o que tem ali de ingrediente, isso sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E aí eu tive uma situação que eu estava num local que era uma distribuidora da Stratos também, mas ele tinha, né, ela tinha ao lado um local de atendimento, fazíamos atendimentos. E eu fazia isso para ela. E aí ela me falou assim, de hoje à tarde veio uma pessoa, ela marcou uma limpeza de pele, só que ela veio com um pedido diferente. Era uma pessoa que nós não conhecíamos, não era cliente do local. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, então, ela foi procurar, ela é vegana. Eu tô falando, isso foi em 2012 que aconteceu. Daí ela me falou assim, olha, a fulana que vem aqui, ela é vegana. A gente não falava tanto de vegano, né, nessa época ainda. E ela queria fazer uma limpeza de pele, mas ela só aceita fazer se for com produtos veganos. Eu pensei, caraca, né? Que preocupação, né? Uma coisa que nunca me passou pela cabeça. E aí eu falei, tá, e daí como é que ela chegou na gente? Ela jogou no Google, começou a procurar e achou o nome Stratos da Terra. E ela achou que esse nome se conectaria ao que ela tinha interesse, que é fazer uma limpeza de pele vegana. Nós não usávamos esse tipo de apelo naquela época, isso não existia. Hoje a gente usa muito, mas naquela época a gente não usava. E aí ela ligou e perguntou sobre os produtos, perguntou se era testado em animal, nossa, fez perguntas, coisas que a gente nem sabia se era assim ou se não, a gente falava, né, para agradar ela sim ou não, mas a gente não tinha nem certeza. E aí ela veio para fazer a limpeza de pele e continuou me sabatinando enquanto eu fazia o procedimento. Todos os produtos que eu ia passar, ela queria saber de onde vinha, né, das freirinhas virgens, de não sei da onde, né? Então, assim, era todo um conceito, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, ela naquela época, ela tinha essa busca. E hoje, como é muito falado, a gente tem muito mais. Então, vocês podem notar que a maioria das empresas usa esse apelo. É vegano, é politicamente correto, recolhe lixo, limpa lixo, recicla água, não sei das quantas. Isso é muito importante, gente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque não é só por causa da Stratos, mas a Stratos sim, mas para que vocês comecem a perceber que se vocês forem optar por trabalhar na área da beleza, da estética, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente. Com o que vocês vão trabalhar, de que forma que vocês vão trabalhar, porque o público está pedindo por isso. Então, a gente tem que estar conectado nessa situação. Esse primeiro recadinho que eu queria dar. Segunda situação eu vou pedir de novo, a Virgínia já perguntou, quem aqui pensa, cogita em trabalhar com a parte da estética? Só para eu ter uma ideia aqui. Levantem os braços! Não tem problema, está frio, ninguém tem problema assim, está só. Você também? Uau, conseguiu? Legal. Porque não tem muito menino que queira trabalhar na estética, acho legal, conheço alguns. Aqui, beleza. Então, ele também? E não levantou o braço, porque não sou sudorando. Não tem problema nessa situação de sobrancelha. Então, por que eu vou falar sobre isso? Pode ser que vocês achem meio besta, né? Besta que eu digo assim, meio pobrinha. Beleza de pele, cara, que isso? Eu quero injetar, eu quero, né? Botar lá, sei lá, botox, fazer injetação, né? Estimulador, não sei o quê. Claro, super válido. Se vocês estão estudando e querem migrar, super legal. Só que vocês têm que pensar que o terreno que vocês vão trabalhar, ou seja, o rosto ou até o corpo, se vocês forem trabalhar, eles têm que estar bem. Bem em que sentido? Eu tenho que ter um bom campo de trabalho, tá?
Exemplo, comprei um vestido fodástico, aquele vestido que eu gastei, sei lá, 5, 6 mil, porque eu vou no casamento. Comprei uma sandália, que é um arraso, também 5, 6 mil. Mas vou para um casamento onde eu não fiz a minha pedicure, a minha unha tá aquela unha de inverno que cresceu já 500 quilômetros, né? O esmalte já tá só na metade da unha. Não tomei banho, não fiz depilação no sovaco e vou colocar o vestido cavado com salto desse tamanho, mas tudo custou uma fortuna. Fedendo, sem desodorante, com a unha horrorosa, né? Os pelos aparecendo, e eu vou pro casamento. Vocês acham legal essa situação? Quer dizer, eu estou falando legal do ponto. Legal, tudo é legal, cada um faz o que quer, né? Mas eu estou falando do ponto de vista de harmonia, né? Não é muito harmônico, não é muito interessante. A partir do momento que você pensa nessa situação, né, de você ter um gasto grande com uma determinada roupa, calçado, o mínimo que você pensa, bom, vou tomar um bom banho, vou me apresentar de uma maneira politicamente correta, tá? A mesma coisa a gente leva para a parte da estética, tá? Então, assim, vou injetar um botox, vou fazer um, sei lá, estimulador, fio de sustentação, seja lá o que for, tá? Se eu não tiver uma pele adequada para isso, adianta eu estar com uma testa super esticada, um olho super esticado e cheio de comedões, manchas, aquela pele, muitas pessoas ainda fumam, não? Então a pele do fumante, que é uma pele espessada, uma pele amarelada, uma pele sem vida, e qualquer pessoa que começa a trabalhar com pele, ela começa a perceber isso, o nosso olhar fica muito aguçado para isso. Então você olha e fala, caraca, a mulher gastou uma fortuna, né, para colocar botox, mas a pele é uma porcaria, gente. A pele tá um lixo. Então, assim, eu condeno, vou até falar isso, pode ser pesado, mas eu condeno o profissional que aplica um botox, ou seja lá o que for, né, numa pele que não está preparada. Preparada do ponto de vista, ela não tem vida, ela, né? Então, assim, eu acho que o mínimo que tem que fazer, você quer fazer? Inclua já no seu preço, olha, isso, para eu poder fazer. Você tem que ter isso, tua pele tem que estar desse jeito, você tem que hidratar, você tem que isso, aquilo. E não é só nos injetáveis, até falando em cirurgias plásticas, né? Em cirurgias em lifting e tal. Bléfaro, tem que ser uma pele boa, porque o pós dessa pele boa vai ser muito melhor. A regeneração tecidual vai ser muito melhor, a cicatrização vai ser muito melhor. Então a gente sempre recomenda, antes de um tratamento estético ou de uma cirurgia estética, que sejam feitos os cuidados básicos, a começar pela limpeza de pele. A limpeza de pele é o primeiro passo para qualquer coisa. Fulano entrou lá, olhou para você, limpeza de pele nele. Depois a gente discute o resto. Porque na limpeza de pele vocês vão descobrir como é essa pele, quais as características, o que fez chegar naquele ponto que está, se fuma, se não fuma, se toma medicamento ou não, se usa ácido constantemente ou não, tem uma característica, se tem as hipercromias, por que tem essas hipercromias ou hipocromias e por que elas existem, tem um histórico às vezes de medicamento, enfim, N situações que podem gerar aquilo. Então eu preciso conhecer muito bem para poder aplicar a tal da limpeza de pele, que é o primeiro momento ali, né, para eu poder conversar com o meu cliente, para eu poder descobrir o máximo possível, inclusive se ele mente ou não, né? Que às vezes assim, fumar, não, mas tá com aquele cheiro de cigarro impregnado, você olha aquela pele amarela, você fala, puxa vida, ele ainda quer me enganar, né? Depois de um tempo você descobre, ou ali na hora mesmo, dependendo da situação, você já fala, cara, pelo amor de Deus, esse cheiro de cigarro veio da onde, né? Então a gente saca as coisas assim. E é muito necessário para que você faça um excelente trabalho, para que vocês não sejam só mais um no mercado aplicando seja lá o que for. Se vocês olharem, principalmente nas grandes cidades, o mercado estético cresceu muito, mas cresceu de uma forma desordenada, né? Então, desordenada que eu digo, aqui
Eu trabalho aqui numa travessa da República Argentina. É uma casa, mas nós temos ali vários e vários prédios comerciais. Se você entra num prédio comercial daquele, você olha, tem 9.999 farmacêutico, esteta, biomédico, esteta, físio, esteta. Os estetas estão em tudo quanto é lugar, né? Então, dominaram. E aí você vai ser só mais um. Cansei de ver gente abrindo consultório e fechando consultório, porque a demanda é grande, mas a quantidade de pessoas oferecendo, então vocês têm que se diferenciar. E para se diferenciar, é entregar um trabalho de precisão, um trabalho que vai além do só colocar o produto, é o antes, durante e depois. Esse cuidado ele é bastante importante, tá? Claro que isso é minha opinião, né? Mas é uma opinião de 21 anos, de muita coisa que eu já vi, vejo ainda. Eu recebo lá para fazer limpeza de pele, pessoas que já fizeram botox, acabaram. Eu pergunto lá na frente, acabei de fazer botox. Eu penso, caraca, e por que veio fazer limpeza de pele agora, né? Então, assim, não era o contrário que era para ser, né? Então, é para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho da dica da limpeza de pele? Pronto, fica melhor, né? Primeira coisa, limpeza de pele profunda, né? Parece aquela história da garganta profunda. Por que a gente fala limpeza de pele profunda? Todo mundo consegue falar, né? Por que a gente fala de limpeza de pele profunda, gente? Limpeza de pele é limpeza de pele, né? Só que a gente reforça a questão profunda, porque a gente tem uma série de passos a passos, e se eu não fizer tudo isso, não é uma limpeza de pele, tá? Então, é um protocolo inicial para qualquer tratamento, como eu falei, mas limpeza de pele não é higienização da pele, né? Higienizar e limpar são meio que sinônimos, mas no caso aqui, da parte estética, higienizar é aquilo que eu faço todo dia. Vou, tomo banho, faço qualquer coisa, seja lá o que for no meu rosto. O ideal seria passar um produto adequado, mas nem sempre é assim. Aliás, a maioria não é assim. E isso é bom vocês também botarem na cabecinha de vocês. Não adianta aplicar toxina botulínica, esticar, né, fazer, como é que é? Demonização facial. E aí a pessoa vai embora e vocês não recomendaram nada para ele fazer home care. E ele vai para a farmácia, conversa com aquela consultora, né? Que ela entende menos do que ele, a situação. E aí ela recomenda, não, é isso. Ele compra um monte de coisa, gasta uma nota preta e só compra coisa que nem sempre tem um resultado ideal. Então, o assertivo é tratar o cliente, receber o cliente, fazer o que vocês acharem importante, tratar e já fazer a indicação do home care para que aquilo fique melhor, cada vez melhor, tá? E a maioria das pessoas não sabem o que usar, infelizmente. Então, higienizar a pele com um produto adequado é o que a gente deveria fazer em casa, né? De manhã, de noite, no banho, enfim. Limpeza de pele, daí não, daí é o que a gente vai fazer a fundo, onde a gente vai trabalhar e explorar todo aquele tecido que a gente quer melhorar. No nosso caso ali, nós temos o kit, que nós chamamos agora do kit Exocalme, porque, pelo que a gente sabe, né, é a primeira empresa que está usando os exossomos para a regeneração da pele pós-limpeza de pele. Então, a nossa limpeza de pele é uma limpeza de pele regenerativa, porque a gente inclui o exossomos e ele tem uma característica de regeneração, entre outras. Tá? E por isso que a gente colocou ele nesse kit e tal. Então, ele tem um apelo bem interessante. Além do kit, nós temos esse menorzinho, que é o que a gente chama de kit estudante, tá? Ele não tem o Exocalme e ele tem, as embalagens todas são menorzinhas, tá? Mas vocês podem comprar o Exocalme à parte. E aí tem um custo bem menor, porque ele é um kit de estudante mesmo, tá? Os demais produtos são os mesmos. Vamos falar um pouquinho aqui de pele, tá? Só pra gente situar um pouquinho o nosso campo de trabalho. Eu estou fazendo uma limpeza de pele, né?
Então, olha lá, a pele é um órgão vital, nossa saúde e bem-estar. É o maior órgão do corpo humano, cobre quase 2 metros quadrados e compõe quase 1/6 do peso corporal. Tá? Então, gente, quem está acima do peso, o problema não está na comida nem nada disso, é problema que tem muita pele. Tá? Se vocês diminuírem a pele, vocês vão diminuir o peso. Tá? Isso é uma notícia boa, né? A gente tem que pensar de forma positiva. A pele é um invólucro, então ela é nossa embalagem, e por isso que eu falei a questão de você ter uma boa apresentação da sua pele, para todas as situações. Para colocar uma boa roupa, para colocar um bom calçado, para colocar uma maquiagem, e para fazer os demais procedimentos estéticos que são tão importantes. A pele, ela atua como uma primeira defesa do nosso organismo, então a gente tem isso, apesar dela ter uma aparência frágil, a gente tem uma fragilidade, né? Quando a gente pensa em pele, fala, nossa, nossa, tão frágil, qualquer coisinha corta, tal. Mas ao mesmo tempo, ela é bastante protetora e seletiva. Tanto é que fazer limpeza de pele, apesar de parecer uma coisa super simples, não é se eu não preparar bem essa pele. Quem aqui gosta de assistir aqueles videozinhos maravilhosos da internet que aperta e sai um monte de coisa? Quem que gosta desses lá? Sabia que você ia perguntar, não? Os dois ali, ó lá, estão que estão. A maioria das pessoas sentem um prazer, né? E parece tão fácil, né? Parece assim, tipo, vou apertar, espremer, como a gente fala, né? Vou espremer aqui e vai sair. Quando você pega a vítima ali na maca e vai fazer isso, cara, é um inferno. É um inferno. Começa o teu desespero, porque não é nada fácil. Por quê? Porque a pele é seletiva, a pele é resistente e ela não larga aquilo que está com ela. Então, mas tem um pretinho aqui horroroso. Aquele pretinho fica assim dentro do ósseo. Não vou sair, não vou sair. Ele não sai, cara, não sai. Então, o que a gente tem que fazer? Uma excelente limpeza, um excelente preparo dessa pele para facilitar ao máximo a extração, né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente acha, isso é muito fácil, vou lá perto, né? Não, aqueles videozinhos são exceção. A maioria é difícil. Então, pele atua como defesa do organismo contra bactérias e vírus, mantém saudável e mantém o equilíbrio dos líquidos e ajuda a manter a temperatura corporal. Né? É altamente sensível, então parece até uma contradição, né? Porque ela é sensível, ela faz defesa, aí parece uma coisa assim meio frágil, mas não é. Ela é sensível, mas não é frágil. E ela reage tanto ao toque mais macio quanto ao mais brusco que causa dor, né? Então tudo isso a gente tem. Até as emoções, eu sempre falo, quantas e quantas vezes você se emociona com uma determinada situação, seja lá qual for, e você às vezes até sente um arrepio, né? A sua pele se arrepia toda. Então por quê? Porque as emoções também, né? O nosso emocional também está ligado à pele. Tanto é que muitas pessoas com problemas emocionais têm várias e várias reações na pele, né? E que a gente detecta quando a gente está fazendo limpeza. Por ser o maior órgão visível, o aspecto da pele também pode ter um impacto significativo na autoestima. E isso é outra coisa que a gente pensa bastante, que a gente bate bastante. A pessoa, quando vem te procurar para uma determinada situação, a autoestima dela não está muito boa. Ela quer se ver melhor, ela quer ter a sua melhor versão. E essa melhor versão cabe a você fazer a indicação do que seria essa melhor versão dela, de acordo com o que vocês têm ali, de acordo com a própria pessoa e com os recursos que vocês têm para melhorar aquela pele, aquele rosto. A pele é um órgão dinâmico que passa por constantes variações e devido à alimentação, hormônio, ambiente externo, a gente tem várias coisas que contribuem, até a alimentação. Pessoas que não tomam muita água, a gente tem maior dificuldade de fazer extração, a limpeza de pele, porque a hidratação ela é necessária tanto de fora para dentro, mas de dentro para fora também é extremamente importante quando eu vou fazer uma limpeza de pele.
A gente tem 3 camadas na pele, né? Então, a epiderme, derme e a hipoderme, onde ela é subcutânea. E a epiderme é onde a gente vai trabalhar, né? Então, é aquela parte superficial, a primeira camadinha, e é o nosso campo visual e onde a gente vai ver o que a gente vai poder fazer, de que forma que a gente vai poder trabalhar. É a camada externa, então, e ela é a que impede a entrada de micro-organismos, e a gente pode comparar a epiderme a uma armadura biológica. Ela tem um alto poder de regeneração e é ela que nos protege no meio externo, seja lá o que estiver por aí. Funções da pele. Então, a gente tem ali barreira térmica, como eu já comentei, barreira isolante, barreira de radiações solares, né? Então, a gente sabe que a gente tem um protetor natural, que é a melanina, e ela está na nossa pele. Quando a gente tem radiação solar ou os ultravioletas todos, a gente tem uma proteção nossa mesmo, mas que também é um tiro no pé muitas das vezes, porque grandes exposições ao sol e sem uma proteção adequada faz com que a melanina seja produzida de maneira desordenada, causando os melasmas, né, as alterações na pele, na cor. As pessoas acabam tendo mancha senil, mancha solar. Então a gente tem uma série de alterações causadas pelo contato da pele com as diversas radiações. Também ela serve como uma barreira à pressão, golpes e abrasão. E na questão da abrasão, nós trabalhamos com a abrasão quando a gente trabalha com a parte estética. A gente tem várias formas de trabalhar com a abrasão. Então, a abrasão mecânica, que seriam os peelings mecânicos, né, de diamante, peeling de cristal, temos o peeling ultrassônico. Depois nós temos como é que se diz, a abrasão física, que seria o nosso peeling, é um peeling físico, né? Então é o que a gente chama ali de, vai fazer uma retirada da camada córnea, daquela primeira camadinha, um afinamento do extrato córneo, a gente consegue fazer com o nosso peeling físico, tá? A gente tem peeling ácido, N ácidos, de vários tipos, várias concentrações e que atingem a nossa pele de várias formas. Ele pode ser associado até numa limpeza de pele, dependendo da condição da pele. Nós temos ácidos que podem ser colocados e substituídos, substituir aqui no nosso kit. Isso de acordo com o que vocês forem detectando daquela pele, foram percebendo, a gente pode fazer essas associações. Mas a gente sempre trabalha com abrasão. E por que a gente trabalha com abrasão? Porque eu preciso diminuir a camada, o extrato córneo, para diminuir a resistência daquela pele. Por isso que eu falei para vocês, não é fácil. Eu estou apertando, o negócio não sai. Por quê? Porque a pele fica ali segurando a onda. Então eu preciso diminuir essa resistência. E uma das formas de diminuir essa resistência é justamente através da abrasão. Daí faz uma barreira química também, né? Então, até os próprios ácidos, quando eu vou usar ácido, dependendo da concentração, dependendo do tempo de exposição à pele, ela vai ter uma determinada ação. Né? Por quê? Porque a pele também fica ali. Se é uma pele que está muito oleosa, a penetração do ácido não é a mesma. Então, eu sempre tenho que desengordurar aquela pele para fazer a aplicação de um peeling químico, por exemplo. Além disso, ela funciona e desempenha, né, outros papéis essenciais na saúde, como já foi regulagem da temperatura, já falei, regeneração, a pele pode reparar em feridas, ela repara feridas, né? Então, me cortei, me lesei. O próprio peeling que eu faço, eu altero a minha pele, mas ele se regenera, tá? Vem uma pele mais bonita, vem uma pele mais jovial. E a própria pele, né, serve como uma fonte de alimentação. Então, nós temos as células adiposas, daí já falando da parte corporal,
que acabam fazendo com que seja um armazenamento para nós de energia. Né? Se eu ficar um período sem me alimentar, um período até mais longo sem me alimentar, eu vou emagrecer, eu vou perder força, mas eu não vou de imediato, né? Ah, não comi hoje, amanhã catapimba. Não. Por quê? Porque a gente tem reservas, essas reservas ficam, as células adiposas ficam na pele. As funções da pele. Então, nós temos ali, regular a perda de água, tá? Então, eu posso hidratar a minha pele, eu tenho que beber água e a própria pele regula essa perda. Através do suor, mais suor, menos suor, mas é a pele que faz essa regulação. O pH da pele, ele cria condições favoráveis às bactérias que vivem em harmonia na nossa microbiota. Então, muitas das vezes a gente ouve falar, porque a minha flora intestinal está desordenada, né? Tive um episódio ruim e tô com um problema intestinal. E a gente pensa que as bactérias estão só na nossa flora intestinal. Não, nós temos as bactérias na nossa pele também. Então, a nossa microbiota, ela tem que estar em harmonia para que eu tenha uma pele saudável. Isso é muito importante. E os nossos produtos, eles restauram essa microbiota. E dependendo do tratamento, de que forma que eu vou fazê-lo, eu também consigo melhorar ou preservar essa microbiota, que é o que a gente precisa. Olha a dita cuja aí. A pele é considerada a primeira barreira imunológica do organismo e apesar de ainda existir descrições que o extrato córneo seja composto somente de células mortas, nós já temos vários e vários estudos que dizem que é uma região biologicamente muito rica e ativa por conta dessa microbiota. Tanto é que hoje a gente tem uma linha de profissionais bastante, atuantes e defensores de que os peelings muito agressivos não são mais aqueles tão indicados. Claro que para algumas situações sim, mas antigamente era aquela coisa, tanto o cliente quanto o profissional queria fazer o famoso peeling arranca-cara, né? O cliente já deixa, chega no inverno, é um inferno, né? Você tem aquele peeling que descamba, que sai aquelas cascas, adoro quando sai aquelas cascas. E hoje em dia a gente tem que educar o nosso cliente e dizer, não, isso não é saudável. Por quê? Porque altera completamente a defesa, a microbiota fica completamente desordenada e nós não temos defesa por um longo período até aquela pele se restaurar. Então, hoje em dia a gente tem outras formas de tratar a pele e que não tenham essa agressividade para não dar essa desordenação tão grande. Deixa eu ver aqui, já falei sobre isso. Algumas curiosidades sobre a pele, tá? Então, olha só que interessante. 1 centímetro quadrado de pele, nós temos 6 milhões de células, 2 mil melanócitos, 15 mil glândulas sebáceas, 5 folículos pilosos, 1 metro de vasos sanguíneos, 100 glândulas sudoríparas, vai suar assim lá na casa do chapéu, né? E um pedacinho ali, de 1 centímetro. 5 metros de nervos, 12 pontos criosensíveis e 2 pontos termosensíveis. Então, veja só a quantidade de estruturas num único centímetro de pele, tá? Barreira epidérmica versus permeabilidade da superfície cutânea. Então, a epiderme possui uma membrana carregada negativamente, essencialmente impermeável aos eletrólitos, e uma penetração de sais é desprezível. E muitas das substâncias aplicadas à pele não ultrapassam nem o extrato córneo. E é isso que deve ser considerado importante ao desenvolver um cosmético. Então, por isso que a gente bate sempre nessa tecla. Quando eu vou fazer uma limpeza de pele, quando eu estou aplicando com os cosméticos, eu preciso vencer isso aqui, para que eu consiga quebrar essa defesa, digamos assim, da pele e conseguir alterar aquela estrutura no sentido de fazer retirada do que é danoso e deixar a pele mais bonita. E tudo isso eu tenho que fazer de forma cosmética, associada à minha mãozinha ali.
Então eu tenho que sempre escolher os melhores cosméticos que me deem o melhor resultado. Algumas técnicas para melhorar essa permeação cutânea. Então, olha ali, desengorduramento superficial, foi isso que eu falei. Peles muito oleosas, né? Peles lipídicas, peles seborreicas, elas têm uma dificuldade muito maior de absorver, seja lá o que for. Então, não adianta eu ter uma pele oleosa e ir lá na farmácia e comprar um produto importado, sei lá o que, ou numa casa especializada e comprar um produto ali, sei lá, de 300, 400, que não vai fazer nada na minha pele, porque minha pele está engordurada. Ela não vai, eu vou aplicar e vai ficar ali em cima. Não vai atingir aquilo que eu quero. Então eu tenho que tratar essa pele, eu tenho que melhorar essa gordura na minha pele, essa oleosidade, para daí eu ter um aproveitamento melhor do produto que eu for eleger. As massagens são muito importantes, massagens faciais, massagens corporais, né? Mas aqui no caso nós estamos falando de limpeza de pele. A massagem facial, ela faz milagres na pele, porque ela ativa a circulação, ela melhora o aspecto da pele, ela causa uma vasodilatação que permite a permeação de ativos. Então, é tudo de bom. Fonte de calor, né? Então, por que quando a gente vai trabalhar com uma limpeza de pele, a gente sempre associa ou vapor de ozônio ou uma máscara térmica? Porque ambos são fontes de calor que, associados aos produtos que eu vou aplicar, vão potencializar o resultado, para que eu possa trabalhar bem. A hidratação, que é aquilo que eu falei para vocês, muitas das vezes, no momento que eu estou fazendo a limpeza de pele, quando eu estou analisando aquela pele, eu vejo que é uma pele desidratada. E aí eu já olho e falo, cara, isso aí vai ser um cão chupando manga. Eu não vou conseguir fazer uma limpeza adequada, porque eu vou sofrer, vou apertar, não vai sair. Então, eu primeiro hidrato essa pele, logo na sequência, aí eu faço um passo a passo para digamos, a abertura dos poros, e aí venho e faço extração, tá? Então, a própria emoliência da pele, ela já começa no momento que eu hidrato, caso esteja uma pele muito desidratada. Que acontece muito, a maioria das peles não são peles bem hidratadas, tá? Aí eu faço esfoliação, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente trabalha com a abrasão e a gente tem que escolher um esfoliante para diminuir a resistência daquela pele. E a gente pode usar tecnologias cosméticas como vetorização e nanoencapsulamento. Então, é muito importante, quando eu vou lá olhar o produto, tem, sei lá, vitamina E. Mas de que forma que essa vitamina E está inserida nesse produto, né? Tem colágeno. Colágeno eu adoro. O povo adora comprar produto que tem colágeno. Nossa, eu vou comprar aquele colágeno, vai esticar tudo, né? Nossa, só que o colágeno é uma molécula enorme. E ele não entra, você não consegue fazer com que ele permeie no seu cosmético. Então, ele tem um outro tipo de ação quando a gente coloca ele, quando a gente insere ele no cosmético. Ele não vai fazer a mesma função que o colágeno faz no nosso rosto. Eu não consigo botar colágeno na minha pele através de um cosmético, tá? Então, a gente tem que ter tudo isso em mente para que a gente possa fazer uma escolha certeira. E bases vegetais biocompatíveis. Esse aqui é bem interessante também. Voltando na minha historinha, quando eu comecei a trabalhar há 21 anos atrás. A maioria dos produtos, mas a maioria esmagadora de produtos, as bases não eram vegetais, eram bases minerais. Por quê? Porque o custo da base mineral na época era infinitamente menor do que as bases vegetais, que eram caríssimas. Existia uma escassez, tanto você não encontrava no mercado, eram poucos, e os poucos que tinham eram muito caros, que fazia com que o produto ficasse muito caro também. Então, um creme à base de óleo vegetal era caríssimo, e o óleo mineral com o pé nas costas, né? Agora, qual é o problema? Da onde vem, por exemplo, o óleo mineral? Alguém sabe? Qual a origem do óleo mineral? O cosmético mesmo. Pode chutar. Não, vai, tô preparada aqui. Golaço? Não? Oi? Não. As bases minerais vêm do petróleo. É o petrolato. Eles
vocês olharem, né, no produto, tem lá ou parafino líquido ou petrolato, está lá tá explícito no rótulo. Isso são bases minerais de origem do petróleo. Qual é o problema? Não é compatível com a nossa pele. Ainda tem mais um agravante, digamos assim, ele faz um tamponamento. Então ele é um ótimo oclusivo. Para ocluir a pele ele é perfeito, mas para permear, então se eu colocar uma base de óleo mineral e colocar vitamina A, E, vitamina C, niacinamida, enfim, o que eu quiser fazer um coquetel molotov, vai ser de uma certa forma um desperdício, porque ele não vai atingir as camadas da pele que eu quero, ele não vai ter o resultado que eu preciso, porque simplesmente a base mineral não conduz. E é essa base que serve para abrir as portas da nossa pele, digamos assim. Então, as bases vegetais são infinitamente melhores. Até a gente percebe, se você vai fazer uma massagem com óleo mineral, tá? Tô lá massageando. Eu sempre brincava que quando eu fazia massagem com óleo vegetal no cliente, eu passava na primeira sessão. E ele sempre comprava as 10 fatídicas, né, sessões, como é que a gente fala? Pacote com 10 sessões. Então eu passava o creme na primeira sessão, ou o óleo, e na 10ª sessão, quando ele vinha, 2 meses e pouco depois, ele ainda estava com aquele óleo. Porque aquilo não sai, você chega em casa, você se esfrega e tudo, e aquele óleo continua. A pessoa ia trabalhar e tinha que cuidar da roupa, porque melecava toda a roupa. Por quê? Porque ele não permeia, ele fica na pele. Agora, se você vai fazer uma massagem com óleo vegetal, hoje eu só trabalho com bases vegetais, é completamente diferente. E aí tinha como é que se diz, um agravante ainda, que aí era a falta do conhecimento do profissional versus ganância, né? O profissional achava que quando ele usava óleo vegetal, ele gastava muito mais. É fato, gasta-se mais. Mas por quê? Porque a pele, como ele permeia, a pele absorve. E a maioria das pessoas tem pele desidratada. Então, se eu for fazer uma massagem com óleo vegetal, eu vou gastar mais do que se fosse mineral. Por quê? Porque a pele faz assim, e acabou. Você fala, nossa senhora, acabei de passar. E vai passar mais um pouquinho. Lógico que com o passar do tempo a pele se adequa, ou o cliente se adequa. Ele mesmo fala, nossa, a textura da minha pele está diferente. Estou sentindo, ela não está mais tão ressecado. Mas esse relato é por conta do produto que a gente está usando, tá? Então, essas bases vegetais biocompatíveis, elas são muito importantes. Legal a gente olhar o rótulo, legal a gente começar acompanhando, porque se tem base vegetal, opa, já é meio caminho andado para o que eu quero, para o resultado que eu preciso. O objetivo da técnica. Então, o protocolo inicial para qualquer tratamento cosmético, como eu falei, preparar a pele para todos os tratamentos cosméticos, injetáveis e invasivos, tá? Então não tem como escapar. Trabalhar com o solo bem adubado é a melhor coisa. Então, uma pele legal, uma pele boa. E manter a saúde e o sistema imunológico da pele. Porque se a gente está com uma pele equilibrada, a gente está com uma pele que faz barreira para o que a gente tem aí que não deve penetrar ou não deve permear, digamos assim. A proposta do tratamento é retirar a camada de células mortas, controlar a oleosidade, remover os comedões, para quem não sabe, comedões são os famosos cravinhos, né? Retirar a sujidade da pele. Quando eu falo sujidade, não é aquela pessoa que não toma banho, então não é o porquinho da Índia, mas muito, principalmente as moças, as meninas, as mulheres, o que a gente faz? Maquiagem, né? Então tem pessoas que usam mais, tem pessoas que usam menos, e às vezes tem o hábito de nem retirar a maquiagem, ou retirar mal e porcamente, tá? E isso não é legal, porque se você dorme com a maquiagem, a tua pele também não é um hábito saudável, ela não tem uma qualidade. Para os rapazes, os que lembram de usar protetor solar, né? Eu tenho alguns clientes que já se conscientizaram e sempre usam o protetor, mas às vezes não é o protetor, é o creme de barba, enfim, é alguma coisa que a pessoa passa na pele e que precisa ser retirada de maneira adequada. Então, limpar a pele, né, retirar a sujidade da pele e a própria gordura, né? Rapazes sempre têm pele muito oleosa, é difícil, é raríssimo você ter um homem que seja pele
como é que se diz, a pele normal, né, ou a pele seca. Normalmente os homens têm a pele oleosa por conta da testosterona, isso é físico, né? E aí a gente tem que retirar esse excesso de oleosidade. O excesso de oleosidade faz tamponamento, o tamponamento faz o quê? Aparece o bendito do cravinho. Facilitar a permeação cutânea, estimular a renovação celular. Toda vez que eu faço essa aplicação de um peeling físico, né, de uma esfoliação física, ou mecânica, ou química, não importa, o que eu faço? Eu estou estimulando uma renovação celular. E eu quero isso. Eu quero que a minha pele se renove de uma maneira adequada, de uma maneira boa, né? Então, boa, saudável, mas eu preciso estimular. Né? Muitas vezes quando eu recebo o pessoal que faz tratamento comigo e tal, eu sempre falo, olha, procure esfoliar a região do nariz, né? Ou percebo pelo toque, a pele está mais espessada. Então, a gente já dá essas dicas. Não pode esfoliar todo dia, mas pode fazer esfoliação, deve fazer esfoliação. E manter o equilíbrio da pele. Né? Então, isso a gente consegue tanto com o tratamento no consultório estético, como adquirindo bons hábitos de tratamento em casa. Um bom não quer. Por que aplicar? Então lá, remoção de impureza, desobstrução dos poros, estímulo da renovação, melhora da absorção de produtos, redução da aparência dos poros dilatados. Quem tem oleosidade na pele tem os poros, às vezes, muito dilatados, muito grandes, e a gente consegue melhorar isso. Redução, né, da aparência desses poros, controle da oleosidade, estímulo à circulação sanguínea, preparar a pele para os tratamentos e manter o sistema imunológico. Pode ser aplicado em qualquer biotipo e fototipo. Então, assim, todas as pessoas podem receber limpeza de pele. O que vai diferenciar uma da outra é justamente a condição dessa pele. Então, numa pele sensível, por exemplo, numa pele com rosácea, posso fazer limpeza de pele? Posso, mas eu tenho que ter certos cuidados, que aquela pele não recebe qualquer coisa, justamente porque é uma pele muito sensível, é uma pele que está muito sensibilizada. Então, eu tenho que cuidar muito com o que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer aquela limpeza, que tipo de produtos eu vou usar naquela limpeza, mas posso fazer. O meu cliente tem muita mancha, ou tem os meninos, né, estou lembrando dos meninos aqui, a minha barba tem muita foliculite, e aí a foliculite acaba parecendo um impeditivo para ele fazer limpeza de pele. Não, não é. Do contrário, quando a gente faz limpeza de pele, a gente consegue melhorar a questão de foliculite, porque a gente usa recursos para isso. E consegue, inclusive, como é que eu vou dizer assim, conduzir a limpeza para uma qualidade melhor de pele e, inclusive, explicar para o cliente o que ele pode fazer para que ele permaneça com aquela qualidade de pele por mais tempo. Tá? Então, qualquer pessoa pode receber em qualquer fototipo. Então, tanto os mais branquelos, os amarelos, os asiáticos, os negros, não importa, tá? É universal para todo mundo. Deve ser aplicada... Quem aqui... vou fazer uma perguntinha aqui que fiz ontem, estava esquecendo. Quem aqui já recebeu limpeza de pele? Porque ela, tudo que eu falo, ela faz assim. Eu falei, essa menina já deve ter feito limpeza de pele. Você é entusiasta da limpeza de pele, pelo visto. Ou não? Eu gosto. Eu gosto, eu sabia. Só de olhar a carinha dela, já vi. Meninos da sala, ninguém recebeu ainda? Você já recebeu? Você também já. Legal, ótimo. Você não encarou essa ainda, né? Para vocês que receberam limpeza de pele. Ô, Daniel, já recebeu limpeza de pele? Meu Deus, como assim? Da Santa de Casa não faz milagre? É bem isso. É bem isso. Para quem já recebeu, eu quero saber se sentiu dor. Sim. Sim. Meia boca? Sim. Quem mais sentiu dor? Ela ali falou sim, que me deu até medo, nem olhei para ela. Muita dor? E quantas vezes você fez? Sério? Problema de acne? Isso, eu tomei aquele remédio lá. Coagulando? Isso. Na primeira vez que eu fiz, juntou 2, um cada lado aqui, fizeram isso.
confiável. Eu acho que não era. Eu acho que era um campo de tortura, né? Dois? Mais. Gente, ele falou uma coisa. Edson falou uma coisa muito legal, gente. Adorei. Obrigada pelo insight aqui. Quando a gente vai fazer, lógico, eu sei que limpeza de pele não é uma das coisas mais deliciosas, né? Por exemplo, assim, eu vou fazer limpeza de pele, tem aquela hora, isso deve ser assim. O jeitão dela é daquela limpeza de pele. Mas não é uma coisa assim que, tipo, eu quero muito fazer, né? Claro que a gente prefere muito mais fazer uma massagem, uma coisa assim. Só que, como é que eu vou te dizer? A experiência que a gente tem quando a gente faz esse tipo de procedimento, ela é extremamente determinante para eu querer fazer outras vezes, para eu ver o resultado, para eu me sentir bem com o resultado. E, no caso dele, que foi torturado, eu até tirei meu chapéu, porque eu me admiro que você voltou num outro lugar para fazer aqui. Eu jamais... Tinha o que fazer de fazer e voltar, Mas corajoso. É um menino corajoso. Então, assim, quando a gente vai fazer limpeza de pele, não é tão agradável, tá? É uma coisa um pouco mais incômoda, digamos. Mas se a gente tiver uma técnica adequada, se a gente usar os produtos adequados, não é um procedimento que se faça rápido, limpeza de pele no mínimo. No mínimo não, mas o tempo que a gente tem que usar é 2 horas, não dá para fazer menos que isso. Eu já vi várias e várias pessoas, não, eu faço em 1 hora. Eu penso, que porcaria que deve ser. Não tem como, se você vai fazer o passo a passo da limpeza de pele, não cabe em 1 hora, cara. Alguma coisa você vai fazer cacaca. E a experiência vai ser ruim. E o que acontece quando a experiência é ruim? As pessoas não retornam naquele. Elas podem até fazer como o Edson for em outro lugar, mas não retornam naquele, porque é um massacre da serra elétrica. Então, transformar a sua limpeza de pele numa experiência é o que faz com que você fidelize os seus clientes. E isso a gente consegue usando bons produtos e usando uma boa técnica, tá? Então é bem importante. Então a maioria aqui que recebeu, a maioria sentiu dor. Tem alguém que não sentiu dor na limpeza de pele? Todo mundo sentiu dor. Gente do céu, que horror. Eu vou ter alguma vítima hoje para fazer ou todo mundo vai botar? Preciso de uma vítima hoje. Então, olha lá, deve ser aplicada mensalmente ou em casos de tratamento da acne grau 1, de 15 em 15 dias. A gente pode tratar outros graus de acne, grau 2, por exemplo, já é um pouco mais complicadinho, mas a gente pode trabalhar com boas ferramentas e bom conhecimento de pele. Essa questão do mensalmente, lógico que a gente gostaria que o cliente viesse mensalmente, porque daí você tem lá que todo mês aquele fulaninho vai vir e vai entrar aquele X no teu caixa. Infelizmente não é assim, por uma série de questões. Algumas peles não necessitam de uma limpeza de pele todo mês, mas é bom que pelo menos a cada 3 meses se faça para que a gente mantenha, né, aquela pele adequada, bonita. Então eu sempre aconselho os meus clientes a virem pelo menos a cada 3 meses. A recomendação, como eu falei, é mensal, porém tudo depende de avaliação. Então eu vou ter uns que eu vou falar, não, cara, volta semana que vem que os 2, como ele falou, 2 acima de mim, né? Então, muitas vezes, não sei como é que era o grau de acne dele, mas muitas das vezes, 1 vez por semana é o necessário, até você fazer conseguir fazer uma manutenção, tá? Todos os fototipos, como eu falei, podem receber, porém nem todas as patologias. Então isso aqui é bem interessante. Existem alguns aspectos na pele que a gente tem que analisar bem, que naquele momento eu não posso fazer. Ele mesmo falou que ele tomou lá o remédio, ele tomou o Roacutan. Quando a gente toma Roacutan, assim, o cliente não sabe. Ele às vezes vai lá, liga, manda um WhatsApp, quero fazer limpeza de pele. Quando ele chega lá no teu espaço, você vai perguntar, eu estou tomando Roacutan. Não pode fazer, tá? Então a gente tem que ter essa coisa em mente de você não fazer para todas as peles sim, todas as pessoas sim, desde que elas não tenham restrições, tá? Mas o passo a passo, quando eu for fazer, vai ser sempre o mesmo e eu devo personalizar.
Ah, tá com pele desidratada, então eu vou incluir isso. Tá com acne, vou incluir aquilo. Ah, então a gente consegue diferenciar. Como que é o protocolo da limpeza de pele? Então, basicamente, eu sigo isso aqui. Basicamente. E aí, no meio, eu vou encaixando outras coisas, outras situações, de acordo com o meu cliente. Então, eu vou higienizar, vou esfoliar, vou fazer emoliência, que pode ser com creme ou solução, ou os dois. Tá? Vou fazer extração, vou tonificar essa pele, vou usar alta frequência, que é um equipamento de eletroterapia. Vou usar aqui no nosso caso, após o alta frequência, antes da máscara calmante, eu vou aplicar a loção Exocalme, que ela vai fazer a regeneração daquela pele. Faço a máscara calmante, retiro a máscara calmante e, de novo, loção Exocalme e proteção solar. E a pessoa vai embora com o Exocalme na pele. Então, os produtos do kit Exocalme. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que tem no nosso kit, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem uma emulsão de limpeza. A gente chama ali de pré-higienização porque ela é extremamente útil para retirar maquiagem. E a maioria das moças usa maquiagem. Hoje em dia a gente tem até rapazes que também usam e tá tudo bem. Mas eu tenho que tirar aquela maquiagem se ele quiser fazer limpeza de pele, tá? E para isso eu preciso de uma emulsão. O sabonete não é adequado porque as moças principalmente, né, usam rímel, lápis, e eu não vou ficar passando sabonete na parte dos olhos. Então aí a gente tem que ter uma loção específica. Então a nossa emulsão de limpeza, ela serve para isso, tá? Entre outras coisas. Ativos que ela tem. Vocês vão notar agora, daqui para diante, todos os ativos, mas a maioria dos ativos que estão nas formulações cosméticas aqui, elas têm ação regenerativa, ação anti-inflamatória, ação calmante. Por quê? Porque eu vou fazer, ou ação de vasodilatação. Por quê? Porque eu vou fazer uma limpeza de pele. Então eu vou ter os dois momentos, vou vasodilatar, vai ficar ali os fulaninhos tudo querendo sair, mas não querendo, eu espremendo, vai ficar tudo vermelho, e depois eu tenho que acalmar aquela pele, e tenho que cuidar para que não inflame, né? Então eu tenho que ter produtos para isso. Os meus produtos têm que ter ativos para isso. Então, no caso aqui da nossa emulsão de limpeza, eu tenho ali extrato de joá, alantoína, complexo vegeóide e o puriquet. Então, olha ali, tem ativo, anti-inflamatório, dermoprotetor, cicatrizante, anti-irritante, calmante. Então, assim, no caso aqui, como é uma emulsão e eu vou trabalhar para retirar maquiagem, então ele é rico em ômegas, tá? Então, essa é a dinâmica da maioria dos produtos daqui pra frente. Após eu ter feito a demaquilagem, eu vou entrar agora sim com sabonete líquido. Gente, sempre sabonete líquido, inclusive vocês em casa, priorizem o sabonete líquido na hora de fazer higienização dos rostos, inclusive os rapazes aqui, tá? Não é adequado você usar sabonete em barra, principalmente o de banho, porque tem uma série, ele não é desenvolvido para tratamento da pele do rosto e ele acaba desorganizando ali aquela pele do rosto. Então não é adequado. Então sempre o sabonete líquido. No nosso caso aqui, a gente tem um sabonete líquido que tem extrato de frutas vermelhas, respiração refrescante, cicatrizante, hidratante, tem o Hidra S3 e tem tensoativos vegetais, que eles vão atuar ali bem na limpeza de pele, mas sem agredir e sem ressecar. Aí eu vou ter o Aquaface, que é um creme esfoliante facial, ele vai fazer a esfoliação, é uma esfoliação física, tá? Então eu vou ter ali grânulos e eu vou fazer a movimentação circular ali no rosto para fazer essa esfoliação. O que ele contém? Ele contém complexo botânico LC, então eu tenho extrato de lavanda e de cavalinha. Eu tenho como esfoliante físico grânulos, casca de nozes moída e o semente de apricot, né? Aí depois eu vou para o Aquaface creme emoliente. Eu tenho dois tipos de emoliente, os dois vão no kit. Eu vou ter um creme emoliente e eu vou ter uma loção, uma solução emoliente.
A composição é diferente, mas os dois se combinam e melhoram a performance ali da limpeza de pele. Então, no caso do creme emoliente, eu tenho um complexo anti-oleosidade, que tem vários extratos vegetais, agrião, bardana, sálvia, limão, era, quilaia. Então, assim, é um componente, né, um complexo. E ali eu tenho ação astringente, antisséptica, antisseborreica. E vou ter o extrato de lavanda, com ação descongestionante, analgésica, né? Então, esse é o primeiro passo. Na maioria das peles, eu gosto de usar os dois, porque eu acho que um completa o outro, tá? Mas tanto um quanto o outro vão ter as suas ações. Mas como a gente tem aqui, que eu falei, nariz, geralmente, cravinho muito resistente para tirar. Então, quando eu faço a combinação dos dois, eu tenho uma ação melhor. E aí eu vou ter o Aquaface Solução Emoliente, ele faz emoliente, e ele vai ter um pulo do gato aqui, que é esse ativo AMP. A maioria, eu acho que todos, né, eu até te perguntei, eu acho que todos os emolientes das nossas linhas concorrentes, eles vão ter um componente chamado, um ativo chamado trietanolamina. É tão conhecido, a trieta é tão conhecida, que quando nós profissionais vamos comprar produto, a gente já pergunta, escuta, você tem trieta aí? Ninguém pergunta se tem, você tem emoliente de comedões, você tem amolecedor? Não, você tem trieta. É um apelido querido ali, porque todo mundo sabe que trieta é sinônimo de emoliência de comedão e é usado na limpeza de pele. A única variação que a gente tem é a porcentagem de trieta. A Anvisa permite, no máximo, se eu não me engano, 10% de trieta. Então, as empresas variam 4, 5, 6, 10, 8. Cada empresa tem lá a sua formulação, tá? E a Extratos da Terra é a única que vai no sentido contrário, né? Então, ela não usa a trieta, ela usa o AMP e extrato de algas. O que vem a ser esse AMP? Então, o AMP, ele é o aminometilpropanol, tá? Por que ela resolveu, né, o topo usar ele? Porque ele é um agente menos irritativo e não é cancerígeno. A trietanolamina, claro que não é, o pessoal está usando trieta e todo mundo está com câncer, não é isso. Mas ele tem uma possibilidade de desenvolver agentes, produtos, né, subprodutos cancerígenos. E o AMP não faz isso, tá? Então, por isso que a Extratos da Terra, né, para ainda continuar naquela pegada, como eu falei, vegana e zen budista, né, a gente optou pelo AMP. Então, ele é mais seguro, ele é menos irritativo e ele faz o mesmo que a trieta, tá? E aí, o que eu vou fazer? Apliquei lá no rosto, aí vou fazer a associação, como eu falei para vocês, ou o vapor de ozônio ou a máscara térmica. Máscara térmica, procurar sempre usar com termostato. Existem umas que não tem termostato, mas não são interessantes, porque você não consegue regular o calor. E aí você coloca algo muito quente, pode inclusive queimar o rosto do seu cliente. Então, com a máscara térmica, a gente não corre esse risco com o termostato. Aí a gente passa para extração. No momento de extração, gente, extração tem que ser manual, tá? Existe, quem aqui já fez limpeza de pele? Vou falar mal agora aqui da pessoa. Da pessoa não, da empresa. Quem aqui já fez limpeza de pele com a Ana Pegova? Alguém? Não? Então, a Ana Pegova tem um método de extração por sucção, né? Vai lá, põe uma cânula e diz, né, que tira tudo. Eu duvido, eu dó. Como eu falo, eu não corto meu saco porque eu não tenho saco. Mas se eu ou tivesse, cortaria. Porque não tem como fazer extração por sucção, gente. Um ou outro pode até ser que ela consiga extrair, mas fazer uma limpeza bem feita, não tem como, porque justamente a pele é muito resistente, o comedão fica muito entranhado e a gente não consegue fazer retirada se a gente não fizer, além do preparo da pele, força. Então, nada ainda substitui o manual, infelizmente, tá? O manual ainda não foi, nesse caso, a inteligência artificial não entrou, o robô não entrou, não tem, é mãozinha mesmo.
Então a gente vem, a gente faz a limpeza, a gente usa os dedinhos, a gente envolve o nosso dedo com ou um algodãozinho, ou enfim, um TNT, para poder fazer extração, tá? E aí a gente faz retirada de tampões de sebo, a gente faz a retirada de milho, tá? E microcomedões. Então, comedões e microcomedões são os tais dos cravinhos maiores, cravinhos menores e o milho. Quem aqui sabe o que é milho? Milho é aquela queratina mais durinha. Como que é seu nome? Bruna. Bruna! Amo a Bruna. A maioria das pessoas fala que é sebinho. Não é sebo, é queratina, tá? São as bolinhas brancas. Normalmente, nesta região aqui, a gente pode ter no pálpebra superior, a gente pode ter no pálpebra inferior. Algumas pessoas têm espalhadinho no rosto, mas a grande maioria é essa concentração aqui. Muitas das vezes, dependendo da localização, a gente não consegue fazer extração. Se está muito sobre o globo ocular, a gente não consegue. E se começar a incomodar muito, porque ele vai crescendo, aí tem que fazer uma intervenção ou com um oftalmologista ou com um dermato, tem que anestesiar, sei lá, enfim, fazer alguma outra forma de extração. Porque a única forma de você extrair, como ela falou, é excesso de queratina. E essa queratina, ela fica como se fosse uma pequena cápsula. E ela fica abaixo da pele, mas não dentro de um poro. Ela fica tamponadinha ali, fechadinha. A única forma de você tirar é a agulhinha de insulina, faz uma perfuraçãozinha lateral, retira, solta aquilo da pele, ele fica aderido, você solta, e aí por aquele buraquinho que você fez a perfuração, ele sai, tá? Então, por exemplo, no globo ocular, em cima do globo ocular, eu não tenho, para começo de conversa, eu não tenho nem como apertar e tampouco perfurar, porque posso lesar o olho e tudo, então não é indicado, tá? Muito sobre essa região da pálpebra inferior também, não é indicado. Mas no restante, com uma boa técnica, a gente super tira, tá? Então, milho, super. Às vezes você recebe gente que só vai lá porque ela quer tirar milho. E tem muito. A maioria na limpeza de pele é milho. Milho, e é bastante. Tem pessoas que falam, eu tenho milho aqui, a pessoa até já sabe. Mas às vezes você recebe pessoa que só tem milho, né? É uma loucura. Então, milho, microcomedores e comedores. É nesse local, digamos assim, que a gente trabalha. Tem uma pergunta, né? Eu falei que pode fazer em todos os tipos de pele, mas eu tenho as peles normais e eu tenho as peles secas. E pele seca não tem comedão, porque o comedão, a origem dele é das glândulas sebáceas. Se não tem excesso de sebo, se ela está seca, o que eu vou fazer nesse raio dessa pele? Bruna, sabe fazer? O quê? Eu vou ler isso. Limpeza de pele. Numa pele oleosa, né, ou numa pele mista, eu consigo fazer. E na pele seca, como é que fica? Ou numa pele normal. Se não tem oleosidade, não tem comedão, o que eu vou fazer nessa pele? Vocês têm alguma ideia? Eu faria, sei lá, uma sessão de vapor de ozônio para hidratar a pele. Muito bom, eu gostei, Sabina. Depois você deixa o endereço que eu vou lá para fazer algumas coisas. Exatamente. A gente precisa criar, né, um protocolo para atendimento dessas pessoas, para que a pele dela também seja atendida. Então, não necessariamente são poucos, tá, gente? A maioria dos clientes vai pele mista ou pele oleosa, pele mista ou pele oleosa. Até pela nossa formação do brasileiro, eu digo, né? Então, assim, a gente tem um misto muito grande, né, de etnias, e isso faz com que a maioria de nós tenha de pele mista ou oleosa. São pouquíssimas. Pele seca, geralmente, são os europeus, né, dependendo da região, mas a maioria são europeus e europeus da gema mesmo, como eu falo, natos, né? Nós aqui não, como somos uma grande mistura, nós somos país, não aqui, né? Aqui a gente está como é que fala? Na região ártica, quase. Mas normalmente aqui o nosso clima é tropical ou subtropical, então isso faz com que as nossas peles sejam mais oleosas mesmo, tá? Então a maioria das pessoas que nós vamos atender vão ter uma pele, vão ter uma coisa para extrair. Pouquíssimas não tem nada, mas elas querem fazer também.
Então nós vamos fazer exatamente como a Bruna falou. Vamos examinar a pele, vamos fazer a anamnese dessa pele, tudo certinho. Só que não podemos preparar, a gente até não precisa colocar um amolecedor de comedão, porque eu não vou ter comedão, mas eu posso colocar alguma coisa hidratante, colocar vapor de ozônio, como ela mesmo citou. Isso tem que ser explicado para o teu cliente. E aí você parte para outros passos. Vai fazer esfoliação, porque ela vai ter uma renovação celular, tá? Só não vamos fazer a parte de extração, porque eu não tenho que extrair, ok? E no momento da extração, então eu posso usar a loção descongestionante, né, que é um tônico que nós temos, que eu posso umedecer o material que eu estou usando nos dedos para fazer a extração e daí fazer a limpeza de pele, tá? Posso ter alguns apoios. Então, quais são os apoios? Canetas extratoras, como eu falei para vocês, a pressão negativa, que é o vácuo, que é a sucção, que é o caso da Ana Pegova, curetas, pinça extratora e alta frequência. Quem aqui sabe o que é cureta? Já ouviu falar, Bruna? Vamos lá, Bruna. Você trabalha com limpeza de pele, Bruna? Ah, danadinha. Não vale a pena eu falar tudo. Mas, enfim, eu uso muito a pinça extratora no meu consultório. É a mais eficaz pra mim, é a que eu mais... E você não acha que marca a pele? Um pouco. Mas eu acho que se a gente faz o protocolo antes, corretamente, você não precisa fazer tanta força. Porque o que vale numa limpeza de pele é o protocolo antes da extração. Lógico que a extração é dolorida, mas eu acredito que tudo começa na hidratação, no preparo da pele. Tá, que é aquilo que eu já estava olhando. Agora nós temos um relato de coleguinha. Tem mais eficácia do que o meu, que vive agora, se não me vive na vida. Jamais. Não, eu não acho que eu tenho mais experiência do que você já faz. Não, eu não tô falando isso, eu tô falando que eu tô gostando de você estar falando isso, porque às vezes a mulher da vez só pode vender produto, né? Inclusive, Mas olha, ela tá dizendo, ela mesma está fazendo, ela diz, então assim, uma pele hidratada, é bom esse relato, que daí eu tô tendo um feedback de alguém que está me ouvindo e concorda comigo, e está fazendo, então é perfeito, né? Assim, eu não gosto da cureta, até a gente estava falando isso ontem, né? Eu trouxe uma curetinha para vocês conhecerem, para quem não conhece ainda. Só que assim, eu acho tanto a cureta, me desculpe, né? Mas aí é uma questão de técnica. Então, assim, eu não estou dizendo que ela está errada, eu não estou dizendo que eu estou errada, não existe certo e errado. Existe aquele que se adapta melhor àquela situação e consegue o melhor resultado. É isso que a gente concorda, tá? Mas assim, eu não tive boas experiências com cureta. E talvez eu tenha transmitido isso para as pinças extratoras, tá? Então, eu não sou muito chegada, porque eu acho que traumatiza muito a pele, principalmente a cureta. Tá? Eu já vi, aí vocês devem também ter visto videozinho, né, do povo fazendo extração com a cureta. A cureta nada mais é do que um anzolzinho, né? Então, eu tenho um anzol aqui nas pontas, e aí o que eu faço? Eu aperto na pele, achando, miudinho, que o comedor vai fazer assim, né? Vai sair ali no meio. E nada, o filho da mãe não sai dali de dentro, ele continua ali. E você vai pressionando, e você vai pressionando. Você faz uma extração do dente do seu cliente, ele sai sem o dente, mas ele não sai sem o comedão. Não, horrível. E eu tive uma experiência que eu contei até ontem, eu fui servir de modelo para uma colega minha que dá curso de limpeza de pele, ela dá até hoje. Aí, você vem ser minha modelo da turma? Eu falei, vou, tal. E aí ela foi fazer demonstração do uso da cureta na minha testa. E foi tão legal, porque ela pegou um vasinho e eu tenho a marca. Isso faz anos! Era quando eu era jovem, então imagina quanto tempo faz, né? E eu tenho a marca até hoje aqui. Estourou um vasinho e eu fiquei com uma marca aqui. Então toda vez que eu olho no espelho, eu nunca esqueço daquela bendita daquela cureta e daquela minha coleguinha. Que eu falo, caraca, ela acabou com a minha... Hoje é bem, como é que eu vou dizer assim, resolvido, é bem tênue. Mas na época ficou uma coisa horrorosa. Então assim, é muito agressivo. Tá? Então eu acho que com uma boa técnica manual, lógico, e a técnica como é que a gente desenvolve? Fazendo, não tem outro jeito. Então você aprender, você tem que fazer, tá? Mas com uma boa técnica a gente consegue fazer bem. Há quanto tempo você trabalha com limpeza? Desde 2019. Desde bastante tempo.
Você tem uma formação, você é do curso de Biomedicina. biomedicina. E você tem formação anterior em Eu tenho cursos cursos livres? de empresa de pele, Uhum. assim, mas todos reconhecidos pelo médico. Estou perguntando só para eu saber com quem que eu estou falando. Então, assim, dá para fazer, como ela falou, ela prefere a cabeça extratora, ok, né? O que eu penso assim sempre, tentem estar o mais seguros possível e vejam o resultado que vocês conseguem, né? Porque o resultado é uma pele bonita e teu cliente voltar. No caso dele ali, que foram 2 em cima dele, né? Foi uma briga de foice no escuro, e ele não voltou naquele lugar, né? Provavelmente a experiência não foi boa, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, possibilidades, caneta extratora, né? A pressão negativa, que daí a gente trabalha com esses aqui, e a pinça. O alta frequência é um aparelhinho, que eu trouxe aqui para vocês verem. Ele Diga. Só para interromper rapidinho, teria uma contraindicação para quem tem dermatite atópica? Se a dermatite está naquele momento muito ativa, né? Estou atacada hoje da dermatite. A gente deve procurar fazer protocolos de acalmar aquela pele. Então, nada muito agressivo, porque pode contribuir para piorar ainda aquele quadro. Mas Tá? quando a pessoa está, digamos assim, está estável, nada que dê para você perceber que está atacado ou não, tem chances de causar manchas ou alguma coisa assim? Não que vai causar manchas, mas é desconfortável, né? Porque você vai estar com uma pele ali que tem uma lesão, e em peles lesionadas a gente não trabalha com um protocolo agressivo como esse, que ele é agressivo, né? Você vai esfoliar, você vai apertar, enfim, é um protocolo agressivo. Então a gente trabalha com protocolos de normalização, e você pode explicar isso tranquilamente para o seu cliente, né? Olha, não aconselho fazer limpeza de pele nesse momento, porque você tem essa patologia, e no momento você está, né, vamos dizer, com ela atacada, né? Então, o que eu posso fazer? Te oferecer um protocolo de acalmar essa pele. A gente tem vários produtos, inclusive da nossa linha mesmo, onde você vai trabalhar para quê? Para hidratar, porque quem tem dermatite, ela precisa de um carinho, ela precisa de um cuidado para colocar aquela pele de novo no eixo, na normalidade, o melhor possível, tá? Então, no momento ali que está atacado, eu recomendo fazer. Tá? E aí eu sempre falo, tem que usar o bom senso, né? Então, não é porque a pessoa marcou limpeza de pele que você vai jogar ela ali e vai fazer limpeza. Agora vai. Não, você olha e fala, não, escuta, ele mesmo vai relatar, quando, né, a pessoa vai relatar que tem esse problema de, olha só, tem dermatite, mas olha, se você tem dermatite, neste momento não é aconselhável por causa disso, e assim vai. Tá? Assim como a gente não faz limpeza de pele em mulheres até o 3º mês de gravidez, né? Então, enquanto não passar do 3º mês, não se deve fazer nem limpeza de pele, nem outra coisa. Perto do momento de dar à luz, eu também não recomendo, tá? Prefiro a volta depois, que tiver o nenê. Se ela for amamentar, depende muito do que você for usar. Se você for usar um ácido, você não vai usar quando ela estiver amamentando. Então, você vai ter que optar por outras coisas. Então, a gente tem que ir dosando o que a gente faz, tá? Aí nós vamos passar para a loção que eu falei, que é uma loção, a gente chama de descongestionante, né? É uma loção tônica. E ela tem alantoína, laranja amarga, cravo branco, arnica, lavanda e camomila. E vocês podem ver que praticamente todos, né, têm essa ação cicatrizante, calmante, descongestionante, adstringente, tônica, refrescante. Porque quando a gente faz uma limpeza de pele, é isso que a gente quer, tá? Aí a gente faz o alta frequência, que é um equipamento de eletroterapia, ele emite gás de ozônio, e o ozônio ele tem ação bactericida, fungicida, então por isso que a gente sempre termina, né, vai chegando no final da limpeza de pele com a ação do alta frequência. Pode ser usado LED também, tá? E aí a gente faz a máscara calmante,
No caso da nossa máscara calmante, olha lá, tem um coquetel molotov ali, né? Manteiga de cacté, extrato de rosa, lavanda, aloe vera, alfa-bisabola, óxido de zinco. Todos eles, se vocês forem olhar ali, é antisséptico, é secativo. Então, são várias e várias ações para quê? Para normalizar aquela pele. Para que a pessoa saia do seu consultório com o rosto melhor, né? Não vai sair como se tivesse apanhado. Tem gente, inclusive, que fala, ai, olha, eu tenho que fazer limpeza de pele, mas eu vou sair como quem apanhou do seu consultório. Eu penso, eu nunca deixei ninguém com cara de quem apanhou. A gente tem várias técnicas para melhorar aqui. Além da máscara, pode usar drenagem, cromoterapia, enfim, a gente pode inserir várias coisas para normalizar aquela pele. Protetor facial sempre, né? Protetor solar, então sempre o cliente vai sair da sua estética, do seu consultório, encerrando qualquer procedimento facial com protetor solar. No caso, no nosso kit vai o 30, e ele tem coenzima Q10 e vitamina E. Então, além dele fazer proteção solar, mas ele já tem uma ação anti-idade aqui. Tá? E aí a gente vai falar agora rapidinho dos exossomos, né? Então, cheguei em grande estilo. A gente tem 2 produtos com exossomos, a gente tem o Exo Intense e o Exocalm. O Exocalm está dentro do kit, ele é uma loção, ele está nessa configuração. Então, aqui está o nosso Exocalm, tá? Então, a loçãozinha que vem aqui nessa bisnaguinha, e ele vai ser usado aqui no nosso procedimento. Mas nós temos também, que está ali na mão direita, um sérum com Exocalm. Então, esse com Exocalm, com exossomos, obrigada. Então, por que a gente tem esse sérum também? Porque esse sérum, além de eu poder usar ele para recomendar para o meu cliente, para usar em casa, né? Ele é profissional também, eu posso usá-lo de forma profissional para tratamentos anti-idade, para tratamentos de revitalização, rejuvenescimento, mas posso recomendar para que o meu cliente faça uso dele em casa, para minimização de linhas de expressão, para melhorar, no caso da limpeza de pele, né, vai continuar melhorando em casa. Então, a gente tem essas 2 possibilidades com exossomas. E aqui está o exossoma, olha que lindo que ele é. O que afinal é esse cara, esse tal de exossomas que está sendo tão falado ultimamente, né? Então, exossomas é uma tecnologia, não é um ativo, e são pequenas vesículas extracelulares, ou seja, partículas produzidas por células. Tá? E aí, o que elas fazem? Elas fazem uma comunicação entre as células. Elas fazem uma comunicação celular e transportam material genético, proteínas. E o que isso vai fazer? Isso vai resultar em regeneração de células danificadas. Então, por isso que a gente colocou ele no kit, porque eu faço uma agressão na limpeza de pele, eu faço um afinamento da camada córnea, eu faço microlesões nos locais onde eu fiz a extração, né, se tem uma acne ali, tem algo mais intenso, se é um grau de acne bem maior, eu tenho várias lesões, e eu preciso restaurar, eu preciso voltar que essa pele rapidamente fique normalizada, digamos. E aí o exossomas ele é muito importante, tem uma ação bem interessante. Tá? Ele vem sendo utilizado como uma tecnologia inovadora para potencializar os tratamentos, especialmente procedimentos, olha lá, rejuvenescimento e reparação tecidual. E na limpeza de pele a gente tem essa questão de ter que reparar tecidualmente. E aí a gente tem o que a gente chama de estética regenerativa. Então eu posso dizer que a limpeza de pele, os produtos da Stratos, é uma limpeza de pele regenerativa. Tá? Então, estética regenerativa é uma abordagem nova. O objetivo é estimular a própria capacidade do corpo de se regenerar, de se estabilizar, de voltar à normalidade, digamos assim. E, como
como eu falei, 2 produtos, o Exo Intense, que é um sérum, o Exocalm, que eu já falei, e o Exo Intense, que é um sérum potencializador. Então, ele pode ser usado tanto em cabine, né, em consultório, quanto, no caso, pelo próprio cliente, né, se ele levar para casa. E a indicação dele é home care, pós-laser, pós-peeling mecânico, para uma regeneração tecidual, para uma melhora de rugas, enfim. N situações. O único momento que a gente não deve associá-lo na sessão é com microagulhamento. Tá? Então, no microagulhamento não posso usá-lo depois, mas não microagulhar o produto, tá? Ele não é recomendado para ser microagulhado. Então, esse é o pós-extração. Na limpeza de pele, sim, nós temos uma inovação, conceito regenerador, a limpeza de pele Exosomos. Esse é o nosso kit inovador, lacramos, como dizem. E olha lá, ele é vegano, ele é vegetal, então assim tem várias opções, tá? Para todos os gostos, como eu digo. Aqui está o Exocal. Além do Exosomas, né, então nós temos esse Lactosome 55. Olha lá, que ele aumenta a produção de proteínas, inibe a produção de melanina, melhora a comunicação entre células. Então, ele é um ativo regenerador. Age na pele. Isso é interessante também. O produto age na pele por 24 horas. Então, quando eu aplico pós uma limpeza de pele, ele vai atuar durante um período grande, né? Então, para que realmente essa regeneração aconteça de uma maneira bem assertiva. Não tem corantes, não tem ingredientes agressivos no produto. Temos também nele nanoprebióticos, temos fisales, temos alantoína, alfa-bisabolol, que é um ingrediente de origem vegetal, ele diminui a irritação. Essa alfa-bisabolol tem vários produtos, inclusive para limpeza da pele, para higienização da pele, a gente tem vários produtos. Tem o Calmline, tem SOS Repair, calmante, imediato, alivia a vermelhidão. Então vocês vejam, é um complexo um conjunto, né, de ativos para regeneração da pele. Aí, modo de uso na limpeza de pele após extração, como eu expliquei para vocês. Algumas dúvidas com relação ao produto. Pode ser usado em gestantes e lactantes? Então, como eu já falei, em gestante e lactante a gente não usa, o menos é mais. Então, não se usa, não tem teste para isso, não se deve usar em grávidas. Pode deixar na pele e a cliente vai embora? Sim, a gente passa na pele e o cliente vai embora com o produto, é para isso que ele foi desenvolvido. Possui substâncias irritantes? Não. Todos os ativos deles são para acalmar e para regenerar aquela pele. E o produto é indicado para quais tipos? Para todos os tipos de pele. Por isso que ele está no kit. Se eu posso fazer limpeza de pele em todas as peles, então, e ele pode ser usado em todas as peles, então foi inserido no nosso kit. E aí a gente tem, como eu falei, o sérum potencializador, que se vocês quiserem recomendar para o cliente de vocês, usar também, né? Então, ele foi desenvolvido para regeneração, para face e para corpo. Eu posso usar em cicatrizes, né? Estrilhas, por exemplo. Então, ele tem ele é abrangente no uso dele. É um dermocosmético híbrido, porque ele é profissional e home care. Que legal também. No corporal, ele pode ser usado em pós-operatório, que é bem interessante, né? Para ter uma cicatrização mais adequada. E aí, olha lá, ele promove regeneração, revitaliza, fortalece barreira de proteção, aumenta a produção de colágeno, fornece hidratação, deixa a pele com toque sedoso, tem efeito anti-inflamatório, calmante, potencializa tratamentos clareadores, não que ele diretamente seja um clareador, mas ele é associado ao tratamento de clareamento de pele, ele é bastante efetivo. Auxilia no controle da acne e aumenta a firmeza, reduzindo rugas e linhas de expressão.
Quem quiser, a Bruna, que já está trabalhando nesse mundo, quiser experimentar, você está convidada. Então, pode ter certeza que você vai ter ótimos resultados, tá bom? Agradeço vocês. Aqui eu vou deixar os contatos da Virgínia, da empresa, né, da distribuição aqui de Curitiba, que vai atender vocês, tudo que vocês precisarem. Siga-nos no Instagram, por favor. Siga-nos, nos marquem, é bem importante. E vamos ficar à disposição de vocês. Depois eu vou fazer uma limpeza de pele, uma demonstração. Vou precisar de uma vítima, tá? Quem quiser já vai se habilitando aí. Mas acho que vocês vão fazer um intervalinho agora, ou não? Sim, né? Sim! Eu quero ir no banheiro, quero tomar café. Assim, nessa vibe, né? Então, vamos lá.